Olha que início de vídeo bom, hein, gente? Que beleza! Bom, pessoal, tô aqui hoje mais uma vez para o segundo vídeo do quadro Abrindo Meu Diário. Tá caindo coisa aqui, ó. Cartinha, adoro. Eu abri aqui numa página Diário de 2004, tá? Eu anotei aqui, início de 2004, tava com 16 anos. Olha, 16 anos, pense que fase. Bom, eu vou ler aqui pra vocês um pedacinho, ó. Eu quero ver o que vocês vão achar dessa fasezinha aqui. Teve a festa Miguel Folia e eu não fui. Eu não tô mais me ligando muito nessas coisas de carnaval. A minha irmã foi. Eu tentei convencê-la que isso não era coisa de crente, mas ela falou que não tinha nada a ver. Às vezes me sinto tão confusa com essas coisas de religião, tenho medo de ficar bitolada, porque vejo garotas da igreja que fazem tudo o que eu não faço. Essa semana, o nosso líder falou que não era pra gente namorar com pessoas que não eram da igreja. Bom, não aceitei muito bem, mas espero que um dia eu possa aceitar e assim agradar a Deus. Isso aí, gente, olha só. Algumas coisas que eu li aqui nessa parte que me chamaram a atenção. Nessa época, eu gosto de falar um pouquinho da história pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo e se interessem pelas minhas histórias, tá? Então nessa fase aqui, eu tava numa fase assim, meio confusa, sabe? Em relação à religião e tal. Porque eu tinha entrado pra igreja com 13 pra 14 anos. Me batizei com 15 e tal. Só que na época que eu não era evangélica, eu costumava sair pras festas que eu tava falando, né? Que eu comentei aqui. E aí depois que a gente começou a frequentar a igreja, o nosso líder na época, né, que era o Marcos, então ele falava pra gente que não era pra fazer tal coisa. A gente via meninas da igreja fazendo e eu ficava meio confusa. E nessa época, assim, foi uma época bem difícil pra mim, porque eu achava que o fato de eu não fazer as coisas, né, de eu não poder fazer as coisas, era simplesmente pela questão da religião, de não poder, de ter regras, né, na religião. Mas aí depois, com o tempo, eu comecei a perceber que, assim, a questão era muito mais além disso, sabe? Nessa época que eu botei, eu achava que não tinha nada a ver o que o meu líder tinha falado sobre não namorar com pessoas que não fossem evangélicas. Hoje em dia eu entendo isso, sabe? Que a pessoa, quando ela não é cristã, ela vai acabar não tendo o mesmo pensamento que você em relação às coisas de Deus, em relação a coisas que você não faz e que a pessoa faria por não ter a mesma crença que você. Por exemplo, a questão assim de você não beber, não fazer sexo antes do casamento, esse tipo de coisa uma pessoa que não é cristã não aceita muito bem, na maioria das vezes. Então hoje em dia, hoje em dia eu digo para os jovens isso, mas conforme eu fui amadurecendo, eu fui conhecendo pessoas que me ajudaram também nesse sentido, eu pude perceber que realmente como eu deveria me comportar como uma pessoa cristã, né, uma jovem cristã. Mas o fato é que eu comecei a entender que Jesus não era religião, sabe? E que eu não deveria fazer as coisas erradas de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque eu ia magoar a Deus, sabe? Porque Jesus fez um sacrifício maior por mim na cruz. Então, assim, eu comecei a pensar, cara, se eu continuar fazendo as besteiras que eu tô fazendo, então Deus vai ficar muito triste comigo. E aquilo me fez mudar de atitude. Tanto que nessa parte aqui que eu escrevi, eu já tava tentando convencer a minha irmã de não ir, sabe? Eu espero que ela não me mate. Gente, mas a minha irmã é uma bênção na presença de Deus, tá? Ela tá muito firme. Essa época aqui foi uma época bem difícil pra gente, porque é uma época que a gente tava tentando se encontrar, sabe? Graças a Deus, hoje em dia a gente tem uma visão diferente. E a visão que eu tento passar pros jovens hoje em dia é exatamente essa, que a gente não é a religião que dita as regras. A gente é livre. Quando a gente aceita Jesus, a gente é livre, a gente é liberto, sabe? Liberto de quê? Liberto da escravidão do pecado.
essa liberdade é uma liberdade que o mundo não entende. Porque essa liberdade, a gente tem liberdade de fazer as coisas que a gente quer fazer, mas a gente não faz por amor a Deus e porque sabe que isso desagrada. Então, assim, muito mais do que religião, Jesus é o nosso tudo, sabe? Pelo menos pra mim, é o meu tudo. Então, assim, eu penso, cara, eu não vou querer magoar meu tudo, sabe? Eu não vou querer magoar meu pai. E é isso, cara. Essa parte aqui foi muito marcante. Essa foi uma fase muito marcante na minha vida. E eu espero, gente, sinceramente, que essas mensagens que eu tenho passado pra vocês, essa segunda agora dessa série, venha somar, sabe? Edificar. Porque, assim, coisas que eu passei, que hoje em dia eu tenho como falar pras pessoas, sabe? Cara, não faz assim, faz assim. É claro que cada um tem as suas experiências. Mas eu acho que se a gente puder aprender com a experiência dos outros pra gente não quebrar a cara, fica melhor, né, minha querida? Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, entendeu? E, assim, que esses vídeos sirvam bastante pra vocês. E se vocês gostaram, gente, comenta aí. Se você já passou por uma situação dessa, tá? Você que aí é novo, né, como cristão, é novo convertido, se você já passou por isso de achar que você estava fazendo alguma coisa errada, ou ficar confuso em relação à religião, em relação ao que fazer, o que não fazer, então comenta aí, gente. Vamos interagir comigo, por favor, a tia tá carente, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.